Olá, turminha dos nonos anos! Hoje nós iremos fazer uma revisão do conteúdo do segundo bimestre, que servirá para vocês para a atividade avaliativa e também para o simulado. O que são situações-problemas? Um problema matemático é toda situação requerendo a descoberta de informações matemáticas desconhecidas para a pessoa que tenta resolvê-lo, ou a invenção de uma demonstração de um resultado matemático dado. Sendo assim, vocês deverão ler, analisar, elencar os dados e resolver os problemas fornecidos pelo professor na atividade avaliativa de matemática. Deixar todas as resoluções. As atividades avaliativas envolverão os seguintes temas: equações de segundo grau, que vocês poderão resolver pela fórmula resolutiva de Bhaskara ou resolver pelo método da soma e produto, também conhecido pelo cálculo mental. Aqui nós temos um resuminho das equações do segundo grau, que são equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a ABC pertencente ao conjunto dos reais e A diferente de zero. Existem equações completas e incompletas. Tanto a completa como a incompleta, vocês poderão utilizar a fórmula resolutiva de Bhaskara, ou até mesmo resolver pelo cálculo mental. Então, aqui nós temos algumas equações incompletas. O primeiro caso que eu coloquei para vocês aqui é faltando o valor de b. Então, a gente poderia resolver esse 4y² menos 100 igual a zero, passando para o segundo membro o menos 100, e assim sucessivamente. Já o segundo caso, ela pode ser resolvida usando uma técnica de fatoração, que é o fator comum em evidência, eu colocar o que tem de comum multiplicando um outro fator que virá entre parênteses. E o terceiro caso é quando a gente desconhece os valores de B e C. Exemplos de equações de segundo grau aqui, pelo método da soma e do produto. Aqui eu coloco para vocês a fórmula da soma, a fórmula do produto, tá certo? E coloco para vocês também como utilizar o método da soma e do produto. O primeiro passo, pessoal, é vocês obter os valores numéricos equivalentes aos quocientes, né? O menos b sobre a e c sobre a. O segundo passo é analisar a relação de produto das raízes e algumas possibilidades de c sobre a. E o terceiro passo é vocês utilizarem o método da soma. Então, o que seria isso? Quando eu tenho aqui, por exemplo, x² menos 7x mais 12, eu tenho que procurar o número que multiplicado dá 12 e que somado dê 7. Então, a gente faz vários testes, tá? Para chegar no resultado 3 e 4, porque 3 mais 4 dá 7 e 3 vezes 4 dá 12. Então, vocês terão que fazer vários testes para conseguir o possível resultado. Caso vocês achem difícil, pode aplicar a fórmula de Bhaskara. O que são equações biquadradas? Elas são chamadas de equações biquadradas porque eu tenho o quadrado do quadrado. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é verificar se a equação é uma equação biquadrada. Para ela ser biquadrado, todos os expoentes da parte literal têm que ser pares, certo? Então, quarta e quadrado. Escrever a equação de uma forma a transformar, por exemplo, a incógnita, a parte literal, que está elevada à quarta potência, de tal forma que ela pareça elevado ao quadrado. Para isso, a gente usa um artifício de escrever x² ao quadrado. E aí a gente utiliza uma outra letra para representar esse x² ao quadrado. Então, por exemplo, para x² eu vou chamar de y. Aí eu caio numa equação de segundo grau e eu poderei resolver ou pela fórmula de Bhaskara ou pelo método da soma e produto. Não esqueçam que a equação sendo de quarto grau,
eu tenho até 4 soluções. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de uma resolução de uma equação biquadrada. Equações irracionais. As equações irracionais apresentam uma incógnita dentro de um radical, ou seja, há uma expressão algébrica no radicando, conforme exemplos que eu coloquei para vocês aí no quadro verde. Entretanto, existem alguns passos que nos auxiliam para a resolução desta equação. Primeiro, isole o radical, no primeiro membro da equação. Como eu tenho esses 3 exemplos acima aí, o primeiro e o terceiro já estão isolados. No segundo exemplo, eu teria que tirar o menos 5 e passar ele para o segundo membro. No segundo passo, nós elevamos ambos os membros da equação ao número que corresponde ao índice do radical. Nos 3 exemplos acima, eu elevaria ao quadrado. O terceiro passo é encontrar os valores de x da incógnita. E o quarto passo é verificar se a solução ela é verdadeira. Aqui eu tenho exemplos de equações irracionais e tenho também dois exemplos para que vocês possam verificar aqui. Sistemas de equações de segundo grau, que foi o último tema abordado nesse segundo bimestre. Um sistema de equações ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita, ou seja, mais de uma letra. Para resolver um sistema, ele é necessário encontrar valores que satisfaçam todas as equações desse sistema. Existem vários métodos de resolução de sistemas. 2 deles, método da adição e o método da substituição. Aqui nós temos os sistemas de equações de segundo grau. Eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos, pessoal, tá? Eu resolvi pelo método da adição e o outro pelo método da substituição. O método da adição, ele consiste em isolar uma das letras, Ou seja, cancelar uma das letras. E o método da substituição consiste em isolar, deixar sozinha uma das letras no primeiro membro ou até no segundo. Vejam os exemplos aqui e refaçam eles, tá bom? Bons estudos, pessoal. Um abraço para vocês. Um beijo a todos.